Nos próximos capítulos da novela Renascer, Teca, com a ajuda da Buba e do Augusto, fará uma proposta sensacional ao Du em troca do segredo. Alguns meses vão passar. Maria Santa aparecerá em sonho para Zé Inocêncio e vai falar: Zé, o bebê vai nascer com 2 detalhes no corpo. Não precisa ter medo. Jacutinga aparecerá na casa de Zé Inocêncio e falará a ele: foi Maria Santa que me enviou aqui, Coroné Zé Inocêncio. Eu vou realizar o parto do bebê, mas antes preciso que saiba de uma coisa. Chegará a hora do parto. Teca, com a ajuda da Jacutinga, conseguirá dar à luz. Zé Inocêncio, Inácia, Buba e o Du serão surpreendidos com 2 detalhes impressionantes no filho da Teca. Zé, em estado de choque, diz: minha nossa, alguém pode me explicar o que é isso no corpo dele? Tudo deverá acontecer depois que o pastor apresentar o Du, Pitoco e o Neno a Zé Inocêncio. A princípio, o segredo será mantido. Teca pedirá ao pai de seu filho para manter o sigilo pelo menos até o nascimento do bebê. Zé hospedará o trio na casa de Morena e será a partir dessa cena que um personagem importante na trama retornará à vila. Zé, dormindo na frente da imagem de Nossa Senhora, receberá a visita de Maria Santa. Feliz, ele diz: você voltou a aparecer para mim, Maria Santa. Ela explica: sim, Zé, mas não vim falar sobre você. Eu tô aqui para falar do filho da Teca. Esse bebê carrega no corpo 2 detalhes que podem mudar o rumo da nossa família para sempre. Confuso, Zé pedirá para saber que detalhe é esse. Ela negará revelar antes do tempo, mas deixará claro que todos terão que estarem preparados para ver o detalhe após o nascimento. Maria completará explicando que a Teca dará à luz o filho naquela casa da mesma forma que ela teve seus 4 filhos. O ricaço dirá que isso será perigoso. Santinha confirma: não se preocupa, Zé. Daqui a poucos meses, antes do parto acontecer, uma pessoa muito importante nas nossas vidas vai retornar com a missão de trazer ao mundo esse bebê. No dia seguinte, Zé lembrará das palavras de Maria Santa, olhará para Teca e em pensamento vai dizer: oxente, Maria Santa garantiu que o bebê de Teca vai nascer com 2 detalhes no corpo. Eu só queria saber que detalhes são esses. Alguns meses vão passar. No quarto, Teca sentirá as primeiras contrações. Augusto olhará para Buba e para Inácia e vai falar: acho que chegou a hora. A bolsa da Teca vai já estourar a qualquer momento. E antes que isso aconteça, precisamos levá-la para um hospital. Enquanto isso, na sala da casa, Zé Inocêncio, na frente da imagem da Santa, voltará a questionar quem era a pessoa que Maria Santa prometeu enviar para fazer o parto da Teca. De repente, Zé notará pisadas de uma pessoa entrando na casa. Ele olhará para o lado e verá na sua frente Dona Jacutinga. Sem acreditar, fala: a senhora? Mas como isso é possível? Ela o encara dentro dos olhos e afirma: oxente, coroné. E por acaso eu tinha morrido, era? Saiba que eu tô mais viva do que o senhor. E voltei a pedido de Maria Santa, a sua santinha. De repente, Jacutinga e Zé Inocêncio notam uma gritaria no quarto da Teca. Augusto aparecerá, falando: é o filho dela, painho. A bolsa da Teca estourou e não vai dar tempo levá-la para o hospital. Jacutinga toma a frente da situação, prometendo fazer o parto ela mesma. Augusto acompanha Jacutinga ao quarto da Teca. Zé, preocupado, lembrará do último parto feito em sua casa e, com medo que o mesmo aconteça, se aproximará da imagem da Santa, falando: confesso, a senhora,
que temo pelo que pode acontecer com a Teca e com esse bebê. Por trás do ricaço, Maria Santa observará o marido pressentindo que algo ruim acontecerá. No quarto, Teca, com dores insuportáveis, verá Jacutinga e Augusto entrando no quarto. Inácia, surpresa, fala: "A senhora? Aqui? Mas como soube?" A ex-dona do bar responde: "É uma longa história, Inácia. Prometo contar os detalhes, mas somente depois que esse bebê nascer." Buba, chorando, fala que a Teca não está nada bem. Augusto também diz: "Buba tem razão. Teca está sofrendo mais do que o normal. Talvez seja melhor levá-la para o hospital antes que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com Maninha." Zé aparecerá falando: "Não fala uma besteira dessas, Zé Augusto. Uma bobagem dessas não pode ser dita de forma alguma. Não vou permitir que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com sua Maninha." Jacutinga se aproxima dos dois, prometendo salvar a mãe e o filho, custe o que custar. "Vocês precisam confiar em mim. O que aconteceu com a sua esposa, Zé, com Maria Santa, não vai se repetir. Eu prometo a vocês." Teca grita de dor. Inácia lembra das cenas do parto de Maria Santa e fala: "Tá sendo muito parecido. Dona Maria Santa sofreu dessa mesma forma. Salva ela, Dona Jacutinga. Salva a Tequinha e o filho dela." A parteira pedirá à governanta que traga toalhas molhadas. Olhará para Zé Inocêncio e Augusto e pede que os dois saiam do quarto. Zé afirma: Não vou sair do quarto. Não vou sair do lado da Teca. Não vou cometer o mesmo erro de 20 anos. Vou ficar e acompanhar tudo de perto." Jacutinga pedirá novamente para que saiam do quarto o quanto antes, que a presença deles vai atrapalhar mais do que ajudar. "Vai para a sala, seu Zé Inocêncio. Eu vou salvar essa moça e o bebê. Confia em mim. Agora vão. Você e seu filho não deixem ninguém entrar nesse quarto enquanto não escutarem o choro do bebê." Augusto levará o pai à sala da casa e diz: "Ela tá certa, painha. Dona Jacutinga tem experiência nessas coisas. Vamos aguardar. Eu tenho fé que logo teremos boas notícias." Du, Pitoco e Nena aparecerão pedindo para ver a Teca. Augusto contará a eles que Teca entrou em trabalho de parto no quarto. Du tentará entrar no local. Augusto o impede. "Não, Du. Teca está sendo muito bem cuidada. A nossa presença só iria atrapalhar." Du vai dizer: "Eu vou entrar naquele quarto e não vai ser você quem vai me impedir, seu comédia. Escuta o que eu vou falar. Ninguém vai me impedir de ver o nascimento do meu filho." Zé arregala os olhos com a revelação. Em estado de choque, comenta: "O quê? É que conversa é essa? Do que esse moleque tá falando?" Zé Augusto: "Ele chamou o meu neto de filho." Enquanto o clima na sala pega fogo, Teca grita de dor. Inácia voltará a lembrar de Maria Santa e comenta com a Jacutinga que está acontecendo o mesmo que aconteceu no parto de João Pedro. Buba, desesperada, pedirá que salvem a Teca, custe o que custar. A ex-dona do bar responde: "Eu preciso que vocês mantenham a calma. Realmente o caso dessa garota tá mais complicado do que eu pensava. Mas enquanto tiver esperança, eu vou lutar para salvar os dois. Confia em mim." Jacutinga continuará os trabalhos e logo notará algo de errado. Ela olhará para Inácia e pedirá para falar em particular. Buba pedirá a Teca que seja forte. A poucos metros da cama, Inácia mandará a Jacutinga falar a verdade. A dona do bar diz: "O caso dessa moça é pior do que eu poderia imaginar. É pior até mesmo do que o da Maria Santa. Eu prometi a Zé Inocêncio que salvaria os dois, mas tem alguma coisa de muito estranha com esse bebê, Inácia. Ele não tá querendo vir ao mundo."
Inácia, mais aflita do que já estava, suplicará que salvem os dois. Jacutinga tem uma ideia e fala: vou precisar de sua ajuda, Inácia. Vou fazer uma coisa que pode salvá-los, mas será muito arriscada. Mas se der certo, os dois vão sobreviver. A governanta questiona e se der errado, a parteira preocupa ao responder: então, se der errado, eles morrem. É quando elas escutam uma gritaria acontecendo na sala. Inácia, com mau pressentimento, fala: meu Deus, é aquele moleque, o Du, e o seu Zé Inocêncio. Eles estão discutindo. Se tiver acontecendo o que eu estou pensando, uma tragédia vai acontecer. Augusto tentará apaziguar os ânimos, prometendo explicar toda a situação ao pai, logo após o nascimento do bebê. Zé grita: não, eu quero saber que história é essa, e agora, ou então eu mesmo vou dar cabo desse sujeitinho estranho com as minhas próprias mãos. Eles escutam gritos da Teca ainda mais alto, correm em direção ao quarto e notam a porta trancada. Zé pedirá para saber o que está acontecendo dentro. De repente, a porta abrirá. Inácia sairá explicando que a situação da Teca é mais delicada do que todos poderiam imaginar. Augusta dá a ideia: nesse caso, Inácia, acho melhor levá-la a um hospital com urgência. A governanta dirá que isso é impossível. Ela não resistiria à viagem. Desesperada, Zé vai chorar ao lembrar que Maria Santa morreu da mesma forma. Inácia avisa: ela tem uma chance de sobreviver. Dona Jacutinga está fazendo um procedimento que pode salvar a mãe e o filho, mas se não der certo, vocês terão que serem fortes. Inácia entrará no quarto, trancará a porta e observará Jacutinga tentando a última alternativa para salvá-los. Buba segura nas mãos da Teca e pede que não desista. Maria Santa aparecerá sem que seja notada por ninguém e observará a Jacutinga tentando salvá-los. Maria Santa diz: preciso revelar antes que aconteça. Dona Jacutinga precisa saber. Santinha se aproximará da parteira e falará no ouvido dela o motivo do bebê não querer sair. A ex-dona do bar para o procedimento. Inácia e a Buba perguntam o que aconteceu. Jacutinga fala: então, é isso. Meu Deus, eu escutei a voz de Maria Santa e ela pode ter salvado a vida dessa moça e do bebê. Sem entenderem, Inácia e a Buba pedem que Jacutinga seja mais clara. A mulher afirma saber o verdadeiro motivo do bebê não conseguir sair de dentro. Preciso da ajuda. E vocês duas, venham pra cá. A vida deles agora estão nas nossas mãos. E eu já sei o que fazer. Do outro lado da porta, Zé Inocêncio, Augusto e o Du, aflitos, aguardam por notícias boas. De repente, eles escutam o choro do bebê. Zé olhará para o filho e diz: nasceu, Zé Augusto. O meu neto nasceu. Du retruca: seu neto? Seu neto? Coisa nenhuma, coroa. Esse bebê é meu filho com a Teca. E se quiser ficar com ele, vai ter que desembolsar uma baita grana. Augusto verá o pai se aproximar do rapaz, ameaçando puxar o facão. Calma, painho. Agora não é hora para isso. Primeiro temos que ver como Teca e o bebê estão. Depois cuidaremos do restante. É quando eles notam alguém abrindo a porta. Jacutinga aparecerá. Zé perguntará se o neto nasceu. Ela confirma que sim. Du pergunta por Teca. Ela olha nos olhos do rapaz e avisa que precisam manter a calma. Zé questiona: calma? Calma por quê? O que aconteceu lá dentro? Fala, dona Jacutinga. A senhora não me diga que aconteceu com a Teca o mesmo que aconteceu com a minha Maria Santa. Inácia aparecerá. Olhará para o patrão, para Augusto e o Du e pergunta a Jacutinga se falou a verdade. A parteira dirá que ainda não teve a coragem.
Inácia toma a frente e avisa que ela mesma dará a notícia. Augusto perguntará por Buba. A mãe de Ritinha diz: Buba tá lá dentro, Gutinho. Mas tem uma coisa muito estranha que aconteceu e vocês precisam saber antes de ver. Zé, sem entender do que exatamente Inácia está falando, mandará a governanta ser mais clara. Jacutinga diz: O que a Inácia está querendo dizer, seu Zé Inocêncio, é que o bebê nasceu vivo, mas com 2 detalhes no corpo que pode assustar. Então, antes de entrarem lá dentro e verem com os próprios olhos, é melhor eu adiantar que detalhes são esses. Zé lembrará das palavras de Maria Santa meses antes. Me diga, e Teca, ela tá viva? Teca sobreviveu ou... Inácia o interrompe. A coitada sofreu demais, seu Zé Inocêncio. Assim como Maria Santa, Tequinha não queria perder o filho e estava disposta a dar a própria vida para salvar a cria. Mas dessa vez aconteceu tudo diferente. O bebê e a mãe sobreviveram. Aliviados, eles escutam Teca gritando. Jacutinga pedirá calma a eles. A moça deve ter visto o detalhe no filho. Vocês vão ter que dar muita força a ela. Zé pedirá para saber que detalhe é esse no corpo do filho da Teca. Jacutinga chama. Melhor que falar é ver. Então venham comigo e vejam com os próprios olhos. A única coisa que eu peço é que não se assustem ou façam algo que possa assustar a Teca. Eles entram no quarto. Avistam Teca chorando. Zé pergunta: Onde está o bebê? Ela responderá que o bebê está no berço. Jacutinga diz: Fiquem aqui, eu vou pegá-lo e mostrar a vocês. Teca pedirá que não mostrem a eles o detalhe em seu bebê. Buba avisa que todos precisam ver com os próprios olhos, sim. Não tem que esconder isso, Tequinha. Vamos ajudar você, mas para isso, seu Zé Inocêncio tem que ver. Jacutinga, com um bebê nos braços, se aproximará da Teca, perguntando: Você é a mãe? Então vou perguntar somente uma vez. Eu posso mostrar o detalhe no seu filho. Se não permitir, eu não mostro. Teca pensa um pouco. Olha para a Inocência, Augusto e o Du e autoriza Jacutinga mostrar a eles o detalhe no filho. A ex-dona do bar se aproximará do fazendeiro mostrando o detalhe. Zé, em estado de choque, fala: Meu Deus, mas que é isso? Que coisa é essa no corpo dele? Alguém pode me explicar o que significa isso? Du, também em choque, pergunta: Como aquilo é possível? Augusto fala: Meu Deus, isso é raro de acontecer, meu pai. Mas às vezes acontece sim. E aconteceu justamente com o filho de Teca. Zé, procurando entender, pedirá ao filho médico uma explicação lógica para aquela aberração. Zé Augusto repreende o pai: Não é aberração não, meu pai. Como falei, isso é raro, mas não é impossível de acontecer. O filho de Teca nasceu com os 2 órgãos, o feminino e o masculino. A decisão vai ter que ser de Teca escolher se esse bebê vai ser uma menina ou um menino. Uma coisa é certa: ele ou ela vai ter que passar por uma cirurgia. Jacutinga ainda mostrará a Zé Inocêncio um sinal de nascimento igualzinho a um sinal que Marianinha e Maria Santa tinham no mesmo local do corpo. Teca diz: Mas esse sinal eu tenho e a minha mãe tinha. Inácia, pasma, liga os pontos e comenta: Meu Deus, não pode ser. Então você só pode ser parente de Dona Maria Santa. Você é neta de Marianinha. Você gostaria que Jacutinga retornasse à novela? Caso queira que isso aconteça, deixa um coração aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela.
Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.